Abra, por favor, a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Hebreus, capítulo 11, já quase lá no final do Novo Testamento, você vai encontrar a carta aos Hebreus. Versículo 11, verso 22, vai dizer assim: pela fé, José, no fim da vida, José morreu com cerca de 110 anos de idade, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Vamos orar. Senhor, eis aqui a Tua palavra, fala ao nosso coração, ministra a nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso entendimento, para que possamos ser alimentados por Ti e termos discernimento para enxergar o Teu plano, o Teu propósito na vida de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem esteve no culto de Ano Novo, que nós fizemos aqui no dia 31, foi domingo passado no culto da noite, eu trouxe uma palavra falando sobre o segredo para viver um ano incrível. E eu falei de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde Deus ali traz 4 conselhos para vivermos 3 promessas extraordinárias na nossa vida. Isso pulsou no meu coração com respeito a um ano incrível que Deus tem preparado para nós. Eu quero enxergar pela fé isso. Não um ano isento de problemas, isento de lutas, de desafios à frente, porque isso faz parte da vida e Deus também trabalha nessas estações da vida para nos aperfeiçoar, para sermos mais fortes e resilientes. Mas eu creio que Deus tem algo preparado para a nossa vida nesse próximo ano. Muito mais do que um ano incrível, eu tenho pedido a Deus, eu quero viver uma vida incrível. E eu pedi ao Senhor uma palavra neste mês de janeiro, que pudesse ministrar o seu coração, e pedir que Deus também estivesse ministrando no meu, sobre essa construção de uma vida incrível. E Deus me levou a uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, que é sobre José do Egito. José foi filho de Jacó, porém José não era egípcio. É porque grande parte da vida dele passou no Egito. Por isso chamamos de José do Egito, até para não confundir com José, que foi o pai de Jesus e tudo mais. Mas José, está na Bíblia esse relato, e está para nós aprendermos lições muito preciosas, lições importantes para nós podermos construir uma vida incrível. Porque quando a gente olha para a vida de José, nós que conhecemos toda a trajetória da vida dele, nós percebemos como Deus fez algo incrível através daquele rapaz, como Deus trabalhou na vida dele e aonde ele chegou. Só que muitas vezes nós olhamos para o fim da vida de José e queremos chegar onde ele chegou. E às vezes esquecemos do processo pelo qual ele passou, que Deus trabalhou na vida dele, capacitando para chegar onde ele chegou. Então eu creio que Deus também trabalha na nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E para vivermos o propósito, Deus trabalha num processo. A questão é que nós nem sempre gostamos do processo, mas nós queremos o propósito. Mas para vivermos um propósito, precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. O que ouvimos aqui de testemunho e de tudo que foi relatado aqui com respeito a esses homens que se formaram, é que eles estão sendo trabalhados no processo, num processo de aperfeiçoamento. Jacó teve 12 filhos. Ele teve filhos com Lia, que foi uma das suas esposas, com Raquel, que foi uma outra esposa, e também com a Zilpa, que foi serva de Lia, e de Bila, que foi serva de Raquel. Ele teve 12 filhos com essas mulheres. E José foi filho de Jacó com Raquel. Raquel também teve um outro menino, que veio a ser o caçula da família, que foi Benjamim. Então de Raquel nasceu José,
que é exatamente a figura que nós vamos trabalhar aqui nesta manhã. Aliás, quando eu comecei a preparar essa palavra, eu já percebi que ela não vai se esgotar apenas nesse domingo. Talvez sejam necessárias 2 ou 3 mensagens, porque essa história é muito rica. E eu creio que Deus vai trazer lições preciosas para a nossa vida, para nós vivermos uma vida incrível. E quando eu entendo um pouco dessa família e percebo um pouco a história que a Bíblia nos conta, eu vou perceber, por exemplo, que Raquel, que foi mãe de José e de Benjamim, ela era uma mulher estéril. Ela não podia gerar filhos. Jacó teve filhos com Lia, porém Raquel não podia conceber. Havia algum problema que ela não podia gerar filhos. Isso para a mulher naquela época era algo terrível. Era motivo de vergonha. E Lia não podia gerar filhos. E me chama a atenção que a história parece estar se repetindo, porque quando a gente olha para Sara, que foi esposa de Abraão, Sara também era estéril. Quando nós olhamos para Rebeca, que foi esposa de Isaac, filho de Abraão e Sara, Rebeca também era estéril. E Raquel também era uma mulher estéril. Ou seja, não era nem para Isaac ter nascido, não era nem para Jacó ter nascido, e não era nem para José ter nascido. O que a gente já começa a perceber é o seguinte: Deus resolveu começar o povo com pessoas improváveis, com pessoas que não tinham a mínima condição de gerar filhos, até porque quando Deus chama Abraão, ele já estava idoso, Sara também, Sara ainda era estéril. Mas a gente aprende aqui, queridos, que Deus pode todas as coisas. A gente vê muito claramente no início do povo de Israel, Deus pode todas as coisas. Deixa eu falar para você, se você só vê impossibilidades, saiba que Deus faz da mulher estéril mãe de filhos. Deus pode mudar situações, Deus pode mudar circunstâncias que parecem desfavoráveis, que se tornaram impossibilidades, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto, um propósito, não há impossibilidades para Deus fazer. Deus pode fazer de uma mulher estéril mãe de filhos. Entenda o seguinte: de repente você entrou aqui hoje, o seu coração se encontra estéril, estéril de gerar sonhos, estéril de gerar ânimo, estéril de ter coragem para enfrentar certas circunstâncias, quem sabe estéril de esperança. Você não vê a luz no final do túnel, você não vê uma saída, você não vê como a situação pode mudar, mas não se esqueça, Deus faz da estéril mãe de filhos. Deus pode mudar na sua vida, Deus pode criar algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei se tem aqui alguém, alguma mulher, que diz: pastor, estou enfrentando algo parecido com Raquel, com Sara e Rebeca. Eu não posso gerar filhos, ou meu marido não pode. E isso faz com que o casal viva um drama, uma situação muito difícil. E toda vez que eu toco nesse ponto, eu sou motivado por Deus a orar. Eu não sei se tem alguém aqui, não vou nem perguntar, porque às vezes isso é algo tão particular do casal, e que de repente estão tentando ter filhos, estão até tentando outros métodos, outras formas que a medicina tem oferecido, e às vezes até mesmo nessa condição tem sido difícil. Eu não sei se tem, mas eu queria orar nesse momento. Se há alguém aqui, em primeiro lugar eu quero orar por mulheres que estejam vivendo algum tipo de esterilidade, na impossibilidade de gerar filhos, ou quem sabe essa impossibilidade está no campo do marido, algum problema que você não pode conceber junto com a sua esposa, de gerar um filho. E eu sei que isso é muito difícil para um casal. Eu queria pedir que a igreja curvasse a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, eu não sei se há alguém aqui vivendo essa situação, como viveu Raquel, como viveu Sara, como viveu Rebeca, como viveu também Ana, que gerou Samuel. O Senhor pode fazer um milagre, e eu quero pedir essa bênção na vida desse casal.
Quem sabe, Senhor, também pode estar agora, nesse momento, um casal, ou uma esposa, ou um marido, me assistindo agora, ao vivo pela internet, ou vai ouvir e assistir num outro momento, numa outra oportunidade, que o Senhor esteja com teu poder tocando este casal, e que eles venham, Senhor, a ter a sua vida totalmente curada, e que se tornem um alegre casal, uma alegre mãe de filhos, um alegre pai de filhos, que toda impossibilidade seja agora dissipada, Senhor, e que venha a cura, e que essa mulher, este casal possa gerar filhos, Senhor, gerar descendentes, gerar herdeiros, gerar uma família, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode. Como eu oro por aqueles que têm seus sonhos abortados, que às vezes nem têm sonhos gerados, porque o desânimo, o medo, a insegurança, a angústia do coração não permite enxergar oportunidades, não consegue enxergar além da impossibilidade. O Senhor pode mudar essa situação, e que esse coração que está estéril hoje, seja um coração que gere visão, que gere sonhos, projetos, que o Senhor está colocando nos corações deles, e que haja esperança de que um amanhã será melhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Eu oro em nome de Jesus, e juntos vamos concordar dizendo amém. Como eu disse, Jacó tinha 12 filhos, o mais velho Rubens, e o mais novo caçula Benjamim. Se você abrir em Gênesis 37, versículo 3, nós vamos ver um detalhe com respeito a essa família. Diz que Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos. Presta atenção ao que o texto está dizendo. Pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José. O que foi? Uma linda túnica, uma roupa nova. Família, queridos, é uma área maravilhosa, concorda comigo? Família é ideia de Deus, família é bênção, mas também família é uma área tão sensível e tão desafiadora, porque nós lidamos com relacionamentos, nós lidamos com afetos, nós lidamos com sentimentos, nós lidamos com carências. Por isso é uma área sensível, uma área desafiadora. E uma das coisas que mais nós precisamos no contexto do relacionamento familiar, isso também se diz a qualquer outra forma de relacionamento, mas principalmente nesta área que a Bíblia está abordando aqui, trazendo como exemplo a família de Jacó. É que uma das coisas que mais precisamos é de sabedoria e bom senso nas nossas relações. E parece que nos dias de hoje, nesse mundo caótico que a gente vive, de demolições de valores, de princípios, o que mais nós temos visto é pessoas investindo em relacionamento sem sabedoria e sem bom senso. O que é sabedoria? Sabedoria é saber o que fazer quando parece não haver nenhuma indicação do que fazer. E o que é o bom senso? Bom senso é você saber como fazer e que hora fazer. É como agir diante daquilo que a sabedoria está concedendo. Porque tem momento certo para se decidir, tem momento certo para falar, tem momento certo para ouvir. Relacionamento tem momentos certos. E a sabedoria e o bom senso nos ajuda a identificar quais são os momentos certos. Só que sem sabedoria ou com insensatez, nós não identificamos os momentos certos. E muitas vezes nos precipitamos, muitas vezes falamos algo que, em vez de acrescentar, de abençoar, ao invés de orientar, fere, machuca, traz
angústias, traz mágoas, gera rancores, ressentimentos, ofensa. E a área da família é essa área sensível. Uma atitude não compreendida, isso pode ofender, isso pode ferir, isso pode trazer inúmeros sentimentos. Quantas famílias sofrem na sua convivência? Quantas relações estão afastadas, estão morando debaixo de um mesmo teto, porém não conseguem conversar, não conseguem dialogar, não conseguem olhar nos olhos, não conseguem mais se abraçar, porque muralhas foram erguidas, pedrinhas que foram sendo colocadas e um grande muro se tornou, e parece que cada pedrinha que nós vamos colocando entre pai e filho, marido e mulher, entre irmãos, o diabo vai se encarregando de botar cimento em cada pedrinha colocada, e daqui a pouco um muro intransponível se forma. Não há mais conversa, diálogo, aproximação. Família é uma área sensível. Se a família não vai bem, a gente não vai bem. Você pode até estar bem espiritualmente, mas se a tua casa não vai bem, você sofre. Você vem cultuar a Deus pensando no que está acontecendo. Daquele filho que está envolvido com más companhias, que está envolvido talvez com drogas. Tudo isso traz angústia no coração dos familiares. Nós precisamos de sabedoria e bom senso. Perceba no versículo 4 aqui de Gênesis 17, onde nós vemos uma falta de sabedoria da parte de Jacó. Porque o texto vai dizer para a gente, nós lemos o 3 primeiro, não é? E o verso 4 nós vamos ver o resultado de uma falta de sabedoria de Jacó. O que foi? Qual foi a falta de bom senso e sabedoria? Ele tinha um filho preferido. José era o filho preferido. A Bíblia diz aqui, ele amava mais José do que os outros filhos. Ele tinha 12 filhos. Então não havia um equilíbrio na forma como ele lidava com os filhos, na forma como ele tratava os filhos, na forma como ele amava os filhos. E veja o resultado. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam. Odiavam a quem? A José. Pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. E outro resultado, eles não eram capazes de lhe dizer, de dizer a José, uma única palavra amigável. Você já viu uma família onde as palavras são sempre duras, são sempre grosseiras, são sempre de acusação, são sempre de afronta? Era o que estava acontecendo no lar de Jacó. De um homem de Deus, de um dos patriarcas, irmãos. O que mostra que não significa o fato de nós estarmos na igreja, que naturalmente a família vai ter sucesso. Família é investimento. Família precisa de sabedoria, precisa de bom senso. A Bíblia já vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, porém a insensata com as próprias mãos a derruba. E você pode tirar o nome mulher ali, a palavra mulher, e pode botar o pai, a mãe, o irmão, o filho, o marido, a esposa, porque a questão ali não é quem, a questão é falta de sabedoria e falta de bom senso. A sabedoria edifica, o bom senso destrói. E aqui a gente viu uma atitude de falta de bom senso de Jacó, porque ele tinha preferência por um filho e ele demonstrava isso. Ele comprou uma linda roupa, ele não deu para os outros 11, mas deu para José. A gente tem que ter muito cuidado, queridos. Deus tem que abrir os nossos olhos. Às vezes a gente não imagina que o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas palavras podem estar gerando sentimentos ruins no coração daqueles que fazem parte da família. E que as consequências vêm, os resultados vêm. Perceba que José não tinha ainda nem tido os sonhos e nem contado para os seus irmãos. Eles não odiavam José por causa do sonho que ele contou. Eles já odiavam antes. Por quê? Por causa da atitude do pai. Por causa da forma como ele não vivia de equilíbrio nos relacionamentos. A gente precisa ter muito cuidado. Família é uma área muito importante. Não basta só orar pela família.
A gente tem que pedir, Senhor, me dá sabedoria no meu comportamento familiar, para que eu não seja a causa de sentimentos ruins, de distanciamentos, de falta de paz, e que essa reflexão, irmãos, venha a ser terapêutica para nós e ao mesmo tempo preventiva. Que seja terapêutica para aqueles que erraram até aqui, para aqueles que cometeram algum equívoco até aqui, para aqueles que estão sofrendo até aqui, por alguma dessas situações. A gente precisa pedir, Senhor, que eu seja tratado no meu coração. Quem sabe o Senhor quer nesta manhã tratar corações de alguns pais aqui, de algumas mães, de alguns filhos, de alguns maridos, de algumas esposas, que estão precisando ser tratados. Quem sabe você errou lá atrás, mas há tempo de reconciliação, há tempo de perdão. A Bíblia fala tanto de perdão, porque perdão reaproxima, perdão cura. A nossa insistência em não perdoar faz com que perdure as consequências ruins e os sentimentos ruins, mas Deus pode mudar isso tudo através do seu amor poderoso, que nos alcançou e nos perdoou de tal maneira, em que a Bíblia vai nos ensinar que devemos perdoar uns aos outros. Isso é tão importante que a Bíblia vai colocar, Jesus vai colocar, que é até mais importante do que a oferta que você traz na igreja. Jesus vai dizer, se você traz a sua oferta, mas você lembra que tem algo que precisa ser resolvido com seu irmão, isso não diz só o irmão da igreja, isso diz também a nossa família, diz, deixa a oferta, vai primeiro resolver, porque isso para Deus é muito mais importante do que você trazer uma oferta, mas com seus relacionamentos afetados. É Deus querendo curar, é Deus querendo restaurar. Às vezes nós somos o impedimento de Deus fazer um milagre, irmãos, quando a gente insiste em não abrir o coração, em não reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, que nós possamos entender que essa palavra aqui é terapêutica, mas também é preventiva para aqueles que ainda não têm filhos, para aqueles que ainda nem casados são. Quantos solteiros nós temos aqui? Vocês vão casar em nome de Jesus? Querem casar em nome de Jesus? Depois pede o pastor Robson orar, que se ele orar vai dar certo. Talvez você diga, pastor, essa palavra aí ainda não é para mim, ainda não tive filho, nem vou casar. Então que seja preventivo para você. Não case de qualquer maneira, não escolha qualquer um, peça sabedoria de Deus, direção de Deus. Não case por paixão. Entenda que o que a palavra de Deus diz, às vezes para quem é casado, é preventivo para quem ainda não chegou lá. Não despreze, guarde isso no seu coração, porque isso você vai precisar lá na frente, usar de sabedoria e de bom senso. Cuidado com os sentimentos que te regem. Às vezes somos regidos por ódio, somos regidos por mágoas, por ofensas. Aliás, ofensa é uma das coisas que mais nós somos regidos, e ainda achamos que não, e achamos que temos razão. Temos motivos para estar ofendidos, temos o direito de estarmos ofendidos, e morremos ofendidos, ficamos doentes ofendidos, achamos que estamos certos, até nós aprendermos que Deus nos ensina a abrir mão do nosso direito de ficar ofendido, porque isso é cura para a nossa vida. E quando a gente resolve liberar perdão ou pedir perdão, para que isso venha a nos livrar desses sentimentos que nos regem. Também pode ser o sentimento da inveja. Era o sentimento desses irmãos, eles tinham inveja de José, porque Jacó abraçava mais, beijava mais, falava mais e dava mais presentes até melhores. Às vezes somos regidos pelo sentimento de desprezo, pelo sentimento de vingança. Às vezes sentimentos de vingança que são vinganças silenciosas. São vinganças que a gente vai propositalmente para ferir o outro. Às vezes resgatando coisas que estavam sepultadas no passado, que deveriam permanecer lá, a gente ressuscita para jogar na cara do outro, porque aquele momento pediu uma vingança, pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente,
E aí a gente volta à lei e usa a lei para dizer, eu estou certo. Enquanto que Jesus nos traz a graça e dizer que não é assim. Que a gente precisa amar, que a gente precisa ter uma atitude, um padrão mais elevado, que é o padrão do amor de Deus. Cuidado com os sentimentos que te regem. Quem vive por esses sentimentos costuma cometer loucuras e grandes erros. Por que os irmãos de José venderam ele para mercadores, sem saber no que ia acontecer com aquele irmão? Porque eles estavam movidos por esses sentimentos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, proteja o teu coração. O texto também no versículo 2 aqui de Isaías, deixa eu correr. Isaías 37, versículo 2. Este é o relato de Jacó e sua família, quando José tinha 17 anos, era um adolescente ainda, cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com os seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zipa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que os seus irmãos faziam. Observou que esse final, que ele contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Toda vez que eu li isso aqui, eu pensava, José é um fofoqueiro, José é um linguarudo. E eu sempre pensava dessa forma pejorativa, porque parece que ele gostava de uma fofoca, ia contar para os pais os erros dos seus irmãos. A princípio, nos parece isso, mas eu parei para pensar um pouquinho, irmãos. A Bíblia é clara em dizer que os filhos de Jacó faziam coisas erradas. Eles erravam mesmo. Tem relatos aqui incríveis. O que já nos mostra, em primeiro lugar, nos ensina e nos traz a lição de quem somos filhos não nos isentam de nossas responsabilidades. Os meus filhos, que podem ser chamados de filhos de pastor, não os isenta das responsabilidades deles, das decisões que eles vão tomar na vida, que eles terão as consequências. Não é porque o pai é pastor que Deus vai passar a mão na cabeça deles. Não é porque era um filho de Jacó que Deus fazia vista grossa. Coisa errada é coisa errada. Não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Cada um é responsável por si só pelas suas práticas. Por isso a Bíblia diz, não faça nada sem refletir antes. Peca quem é precipitado. Mas eu percebo aqui, queridos, que eu acredito, eu estou mudando um pouco essa minha ideia de um José fofoqueiro. Pelo simples fato de que eu creio que José contava para o seu pai por causa da integridade desse rapaz. Por causa do caráter desse rapaz. Porque ele não concordava com o erro dos seus irmãos. Ele não concordava e não aceitava o erro que eles cometiam. Por que eu digo isso? Baseado na própria trajetória da vida de José. Olhe para José. Quando ele foi parar no Egito, que ele foi escravo, ele tinha o dinheiro de Potifar nas mãos. Ele tinha tudo nas mãos. Ele pegava alguma coisa para ele sem Potifar saber? Ninguém via. Mas ele era íntegro. Ele não roubou nada. Ele não pegou nada. Quando ele foi seduzido pela esposa de Potifar, ele foi para a cama com ela? Ele pegou a mulher de Potifar? Não. Ele disse, eu cometeria uma loucura diante de Deus. O que é isso? Integridade. Caráter. Um rapaz, 17 anos. Ele passou 13 anos no Egito, até se tornar um governador. E ele teve oportunidade, depois foi para a prisão. O próprio carcereiro, que era responsável, deu as chaves das prisões, das cadeias, das portas das prisões, nas mãos de José. Ele podia ter fugido tranquilamente, mas por que ele não fugiu? Porque ele era íntegro, ele era correto. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. O caráter é demonstrado no comportamento.
comportamento de José mostra um homem de Deus, um homem que tinha caráter, um homem que tinha integridade. Integridade é a marca de quem teme a Deus. A integridade chama a atenção de Deus e alcança o favor do Senhor. Por isso a Bíblia vai dizer, na casa de Potifar, na prisão, em qualquer momento da vida de José, a Bíblia vai dizer, Deus estava com José. Nos piores momentos da sua vida, Deus estava com José. Por quê? Porque Deus encontrou nele um homem íntegro, que se desviava do mal, que não se permitia ser seduzido pelos prazeres do mundo, muitas vezes tendo que dizer não, talvez a carne querendo dizer sim, mas porque ele temia Deus, ele tinha coragem de dizer não, isso é loucura, eu não vou fazer tal coisa. E por isso Deus, conhecendo o coração de José, colocou ele num cargo de responsabilidade tão grande, e ele foi fiel até o fim. Irmãos, o Salmo 53, verso 2 vai dizer o seguinte: Deus olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Deus está em busca de gente assim. Saiba que no processo de Deus em nossa vida, a integridade e o caráter é fundamental. Você quer ter vitória? Você quer viver um propósito incrível? Um ano incrível, uma vida incrível? Deus quer encontrar em mim e você integridade e caráter. Não abra mão disso por nada, porque Deus só pode estar e Deus só pode caminhar com quem é íntegro. Não estou falando perfeito. Deus não está procurando perfeição da gente, porque Ele sabe que não somos, mas Ele está procurando integridade. Integridade é aquilo que Deus vê, reputação é aquilo que os homens veem. Só que a nossa reputação pode ser dissimulada. Eu posso mostrar uma coisa para as pessoas e elas dizerem, nossa, você é maravilhoso, mas nos bastidores eu sou cruel, nos bastidores eu sou outra pessoa. Eu posso dissimular diante das pessoas, agora diante de Deus não. O que eu sou na frente das pessoas e o que eu sou fora do olhar das pessoas vai mostrar se eu sou íntegro ou não. E íntegro é aquele que Deus vê quem nós somos na frente das pessoas ou nas costas dela. E Deus quer encontrar em mim e você integridade. Deus quer encontrar pessoas que se desviam do mal. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus encontrou Noé, que Deus encontrou Jó, que Deus encontrou Davi, que Deus encontrou Daniel, que viveram uma vida incrível, não isento de lutas, mas com desfechos extraordinários. Uma verdadeira conversão, queridos, transforma um mau caráter num bom caráter, eu creio nisso. Uma verdadeira conversão, não um convencimento apenas. Porque tem pessoas que não são convertidas, são convencidas. Convencidas a serem religiosas e continuam o mau caráter de sempre. Mas quando há verdadeira transformação, conversão genuína, de uma entrega de vida, de alma, de espírito diante do Senhor, onde o Espírito Santo entra, onde o temor de Deus se aloja, pode ter certeza, o Senhor transforma o caráter dessa pessoa. O Senhor pode mudar a integridade de alguém. E pode fazer uma renovação de mente, num processo de transformação que acontece de dentro para fora. Por isso a Bíblia vai nos alertar em Romanos 12:2, eu já estou encerrando. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. O mundo está aí, irmãos, com exemplos dos mais errados a seguir. E tem muita gente abraçando. Tem muita gente trazendo esses princípios para a sua vida. Tem muita gente absorvendo valores do mundo e não sabe por que a vida está dando errado. Porque a Bíblia vai dizer, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nunca negocie a sua integridade. Não deixe nada e ninguém enganar você. Não deixe as mentiras de Satanás te seduzir.
que você seja firme, porque a gente vive num mundo corrupto, irmãos, de muitas facilidades. Porque eu digo isso? Porque eu creio em nome de Jesus que isso vai preservar a sua família, isso vai preservar o seu casamento, isso vai preservar os seus negócios, o seu emprego, as suas finanças, vai preservar as amizades verdadeiras, vai preservar a espiritualidade de cada um de nós. Sabe por quê? Porque Deus nos abençoará. Ele abençoa o íntegro, Ele abençoa aquele que tem caráter. Por quê? Porque quem tem integridade é parecido com Ele. Deus é íntegro. Por isso você não encontra nele erro, nem mudança, nem variedade. Ele é o que é. Eu sou o que sou, diz o Senhor. E Ele chama homens e mulheres íntegros. Assim como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, eu creio que a integridade é o princípio da santidade. Para que nós possamos ser santos, como a Bíblia nos ensina, temos a ajuda do Espírito Santo, mas precisamos ter integridade, porque quem é íntegro, ele já está com toda a base necessária para se tornar uma pessoa santa diante de Deus, sem negociar essa integridade. É impossível ser santo sem ser íntegro. E que Deus nos ajude, irmãos. Eu fecho aqui essa primeira parte, domingo que vem a gente continua em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?